Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as almas dos fiéis falecidos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Irmão e irmã, segunda-feira da quarta semana da Quaresma. Hoje escutaremos o Evangelho de São João, capítulo 4, versículos de 43 a 54. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galileia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou a Galileia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim Jesus voltou para Caná da Galileia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galileia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho, que estava morrendo. Jesus disse-lhe: "Se não virdes sinais e prodígios, não acreditais." O funcionário do rei disse: "Senhor, desce antes que meu filho morra." Jesus lhe disse: "Podes ir, teu filho está vivo." O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto desciam para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: "A febre desapareceu ontem, pela 1 da tarde." O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: "Teu filho está vivo." Então ele abraçou a fé juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Realizou-o quando voltou da Judéia para a Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e queridos, nosso Senhor, saindo da Galileia, seguiu para a Judéia porque precisava chegar em Jerusalém a tempo de participar da festa. E na viagem de retorno para Galileia, ele passou pela Samaria, e aos judeus observantes era proibido tanto passar pela Samaria como dirigir qualquer palavra a um samaritano. Judeus e samaritanos não se davam. Mas Jesus, ele despreza estas normas porque achava irrelevante, essas normas que promovem mais a inimizade, e impedem o diálogo entre as pessoas do que a salvação proposta por ele. E toda vez que desce ou retorna de Jerusalém, ele não só atravessa Samaria, como permanece seguidas vezes nesse território samaritano e provocando aí muitas conversões, inclusive. Mas chegando a Galileia, São João nos diz que Jesus é bem recebido pelos galileus, que viram as maravilhas que ele tinha feito em Jerusalém, e nos informa, nos fala sobre o filho de um funcionário do rei, que era pagão, que em Cafarnaum estava muito doente. Sabendo que Jesus voltava a Galileia, o funcionário foi correndo até Caná e implora pela cura do filho. Por 2 vezes esse homem ele formula o pedido a Jesus, e da segunda vez de forma bastante dramática, Mas Jesus ele não atende a sua súplica de ir até Cafarnaum, mas ele diz apenas: "Podes ir, teu filho está vivo." E o homem, esse funcionário do rei, ele acredita na fala de Jesus, retorna para sua casa, indo sem saber pela estrada, fica sabendo que o filho tinha recobrado a saúde na mesma hora que Jesus tinha declarado que ele estava vivo. E aí, na conclusão do relato, a gente fica sabendo que o funcionário estrangeiro abraça a fé com toda a sua família, e aí, a partir daí vão se desenvolvendo os sinais de Nosso Senhor. Vejam então que a cura de Nosso Senhor é para todos, sem distinção de raça, de religião, sendo necessário apenas que haja a fé. E São João ele prefere usar o termo sinal no lugar de milagre, certamente porque um sinal se vê com os olhos, mas é somente por meio da fé que se manifesta o sentido profundo daquele sinal.
Então, que nosso Senhor dê para nós uma verdadeira fé por meio das palavras e dos sinais que continuamente Ele realiza no meio de nós, né? E assim como esse funcionário do rei, como diz o Evangelho, né? Este homem obedece às palavras de nosso Senhor e porque obedeceu, porque creu, ele viu o sinal acontecer, a graça chegar até ele. Que a obediência gere em nós a fé gere em nós a obediência, e assim, meus irmãos, seguindo a palavra de nosso Senhor, vejamos os sinais acontecerem em nossa vida. Por intercessão da Virgem Maria, nossa Mãe, o Senhor te abençoe e te guarde e te conduza um dia em paz à vida eterna. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e sua Mãe Maria Santíssima e até amanhã, se assim Deus nos permitir.